Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula agora sobre gêneros literários, dando continuação àquela primeira aula sobre o texto literário. O que são gêneros literários? Seguindo as famílias de obras literárias dotadas de características iguais ou semelhantes, certo? Os gêneros literários são separados pela crítica, né? Nós vamos ver quais são eles. Porém, os gêneros não são espartilhos focantes nem moldes fixos, pois, com o passar dos anos, foram se modificando e se mesclando, sendo possível perceber a utilização de características de uns em outros. Ou seja, características do romance, do teatro, no narrativo, dessa mistura aí, porque eles não têm assim um molde fixo, porque eles vão tomando delineações diferentes ao longo dos anos. Gêneros literários na Antiguidade. Na Grécia Antiga, que é o berço da literatura ocidental, os textos literários eram escritos em versos e assim se dividiam: o gênero épico, gênero dramático e gênero lírico. Então, as narrativas das obras escritas na Grécia Antiga, às vezes quando ela é escrita em verso, nós temos dificuldade, né, em apreender a leitura, porque essas narrativas como a Odisseia, a Ilíada, elas são obras que são obras narradas em versos. Então, o gênero épico, narrações de fatos grandiosos centrados na figura do herói. Para Aristóteles é a palavra narrada. Então, o gênero épico, que é um dos gêneros literários, é uma narrativa em versos. Uma narrativa que geralmente conta um feito heróico, né? Uma grandiosidade feita pela nação ou por algum herói. Para Aristóteles é a palavra narrada. O gênero dramático são textos destinados para representação cênica, ou seja, para o teatro, ora como tragédia, ora como comédia. Segundo Aristóteles, é a palavra representada. O gênero lírico, por sua vez, são textos de caráter emocional, centrados na subjetividade, nos sentimentos. Para Aristóteles, é a palavra cantada. Os gêneros literários na modernidade. Então, como já foi falado, os gêneros literários eles se modificaram ao longo dos anos, né? Incluindo mais um gênero, além do épico, o narrativo. Algumas modificações se fizeram presentes. Perceba, os textos dramáticos hoje não precisam necessariamente ser escritos em versos. Os textos dramáticos, às vezes, eles são escritos em prosa mesmo. O gênero épico perdeu sua força, pois se desdobrou em um quarto gênero, que é o narrativo, que possui vários subgêneros, como a crônica, o conto, a novela, o romance, a fábula. Então, o gênero épico ele perdeu muito a sua força no decorrer dos anos, né? Do romantismo para cá, passou-se a se usar mais o gênero narrativo, né? Escreveu as crônicas, os contos, as novelas, os romances. Na Semana de Arte Moderna de 22, o gênero lírico ganhou mais liberdade, perdendo a obrigação de falar apenas dos sentimentos e de seguir regras estilísticas muito rígidas. Então, como já falei, das conquistas da primeira geração do modernismo brasileiro, que inovou no fazer poesia, tratando de temas que retratavam o cotidiano do povo, a uma linguagem mais coloquial, libertando-se do tradicionalismo de composição poética, das formas fixas de composição poética. O gênero dramático. Textos são textos destinados à representação, como as peças teatrais. Surgiu nas festas religiosas em homenagem ao deus grego Dionísio. Sófocles, Ésquilo e Eurípides são importantes dramaturgos da antiguidade e Shakespeare, já na era moderna, é outro grande nome do gênero. Então, Shakespeare, já no século XVI, já é considerado, né, o dramaturgo da era moderna, com suas peças grandiosas que a gente já conhece, Romeu e Julieta, Otelo e outras.
Gênero dramático. Deve ser ensinado, quais são as características desse gênero? Deve ser ensinado por atores, apresenta-se em forma de diálogo, no discurso direto, dividido em atos e cenas. Não possui narrador, né, porque quem fala são os próprios personagens que interagem na cena. As informações são dadas através das rubricas, né, que geralmente vem entre parênteses, falando o que cada personagem vai fazer em seguida no ato, apresentadas normalmente em itálico e entre parênteses. Possui a descrição do ambiente, situação, antes de cada ato, para facilitar o trabalho do encenador. Então, antes há uma descrição de como é o ambiente, né? Porque os personagens não vão falar, eles só vão dialogar, contracenar. Então, antes é preciso dar uma caracterização a esse ambiente. A sequência da ação dramática constitui-se em exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. O teatro clássico envolve também a catarse, que é quando mexe com a emoção do espectador, né, ou do leitor, né, a obra mexe com a emoção, então tem uma função catártica. Aí algumas diferenças entre tragédia e comédia. Segundo Aristóteles, os subgêneros do drama são a tragédia e a comédia. A tragédia, de caráter sério e solene, comédia, de caráter cômico e ridículo. A tragédia, temática nobre, o protagonista enfrenta a desgraça. Na comédia, temática do cotidiano, sátira da sociedade e dos direitos humanos. Na tragédia, um registro formal e na comédia, um registro coloquial. Na tragédia, início feliz, desfecho fatal, e na comédia, início complicado e final feliz. Na tragédia, personagens nobres, reis, príncipes que sofrem com o destino, e na comédia, personagens estereotipados, o rabugento, o avaro, o mesquinho. Então, essas são aí as características, diferenças entre a tragédia e a comédia no texto dramático. O gênero épico, que é a epopeia, que como já foi falado, é a narrativa do gênero épico, que tem caráter sublime. É escrita em forma de versos, que é uma narrativa em versos. É o poema narrativo em terceira pessoa, que trata de fatos passados e grandiosos. É dividido em cantos, marcado pela objetividade. Tem como eixo central a figura do herói e suas façanhas. Mistura elementos terrenos com elementos lendários e mitológicos. Apresenta as seguintes partes: introdução, invocação, narração e o epílogo. Os grandes poetas épicos, aí nós temos na nossa literatura ocidental, mundial, Homero e Virgílio foram os grandes poetas da época clássica. A Ilíada e a Odisseia são os dois poemas épicos que inauguram a literatura, né, do poeta Homero. Na literatura de língua portuguesa, o grande poeta épico é Luís de Camões, que escreveu os Lusíadas, que é uma epopeia que narra os feitos do povo português, né, as grandes saídas do povo português, alargando os seus conhecimentos de mundo, né, as grandes navegações, buscando novos lugares. Então, essa obra aí narra aí, os feitos do povo português. Gênero narrativo. Características aí do gênero narrativo. Com o romantismo, no final do século XVIII e início do século XIX, atendendo às expectativas do novo público leitor, o gênero épico transforma-se na narrativa de ficção. Então, o romantismo, a partir do romantismo aí, o gênero épico deixa de ser, né, produzido, e aí passa-se para o gênero narrativo, que é aquela narrativa mesmo em prosa. O romance é a manifestação mais importante dessa época, do romantismo, e até hoje. Atenção, né? Tem aí a diferença. Tem o romance, que é um subgênero narrativo, né? Porque tem na narrativa, no gênero narrativo, nós temos os contos, as crônicas, as novelas, e o romance é também um deles, né? Que é um subgênero. E tem também o romance, é uma outra palavra com outra conotação diferente, que é a relação amorosa de pessoas. E tem o romantismo, que é a escola literária. Victor Hugo foi um dos principais autores do romantismo, representante do romantismo, é um escritor francês, um dos responsáveis pela popularização do romance no século XIX. Escreveu, entre outras obras, a sua obra principal, que é Os Miseráveis.
Gênero narrativo possui alguns subgêneros que são classificados, primeiro, pela temática, romance policial, de amor, histórico, de ficção científica, infanto-juvenil, pela estrutura, conteúdo e extensão, romance, novela, conto, crônica, fábula, ensaio, né, de acordo com a sua estrutura e com a sua extensão, essa classificação aí. O conto, por exemplo, é muito parecido com o romance, porém com menor, né, menos personagens, o espaço é menor, o enredo é menor, né, todos os elementos do conto são muito menores do que o romance, é uma narrativa mais breve. Pode passar? O gênero lírico é um gênero escrito em versos, nós sabemos, são os poemas, apresenta as emoções íntimas através da expressão verbal, rítmica e melodiosa. Na antiguidade, esse gênero era destinado ao canto, acompanhado do som da lira. Para os antigos, o valor da poesia lírica estava na capacidade de expressar emoções e de despertá-las. Tem uma gravura aí de cerâmica representando um poeta lírico e sua lira. No poema lírico, a voz que expressa emoções nós chamamos de o eu lírico ou um eu poético, que é o inventado pelo poeta, para não confundirmos o poeta, pessoa, né, o escritor, com a voz que fala no poema. A subjetividade é a marca do lirismo, né? A subjetividade que expressa as emoções e os sentimentos de um eu lírico, né? Que coloca para fora suas emoções. A poesia lírica é escrita em primeira pessoa e trata do tempo presente. Apresenta uma preocupação com os recursos estilísticos, como a métrica, o ritmo, a rima, a estrofação, todos esses elementos aí que fazem parte da composição de poemas. Aí nós temos o soneto de Camões. Camões escreveu muitos sonetos, né? Representando essa lírica, esse fato de externar as emoções e sentimentos por meio dos versos. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio, sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto um desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio, agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando, numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Aí você percebe que é um poema que o eu lírico masculino aí que fala para uma pessoa, para uma amada, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre gêneros literários. Espero que vocês estudem. Então, boa sorte, bons estudos e até breve.